Olá, gente, boa noite. Voltando aqui, a gente teve um pequeno problema técnico. Olá, a gente teve um pequeno problema técnico aqui e espero que agora a gente não tenha interrupção. O pessoal tá chegando, Ju, Darlon. Nosso 29º encontro, agora no modelo online. E quero agradecer desde já a presença aqui dos colegas. Oi, consegue ver se está tudo certo? Estão conseguindo acessar? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Karine Schubert, nossa parceira aí de queda de acesso. E só esperando a Karine entrar para a gente já começar, mas é com muita alegria que a gente começa o ano já revisando os nossos processos, especialmente o nosso trabalho direcionado para profissionais executivos de consultoria de carreira, para quem deseja fazer um movimento, né? E entendendo que a gente sempre tem espaço para melhorar. Esse ano a LN completa 6 anos, né, de mercado e obviamente que a gente queria também presentear o mercado com um produto ou com uma melhora desse nosso produto de consultoria de carreira, né? O que é bem bacana compartilhar com vocês algumas pessoas estão comentando que está travando um pouco a nossa live. A Karine falou que já mandou, mas não tá chegando aqui o convite. Olha que a gente tá super bem de sinal, né? Pois é, o meu aqui eu botei na 3G, porque... Tá? Que não tá nem vindo. Eu botei o meu na 3G pra poder assistir. Gente, tô um pouco preocupada aqui, tava tudo funcionando para os nossos testes, pra gente estar online, sem nenhum problema aí de conexão. Trabalhamos aí ao longo do dia sem nenhum problema de acesso. Será que é a obra na Visconde? Bom amor é tudo nessa vida, Lê. Gente, vocês sabem que estão tentando descobrir petróleo ali na Visconde de Itaunay, né? Eu vou tentar então, gente, aqui deu legal, entrando. Agora foi. Tá travando. Gente, obrigada, viu? Obrigada por informar. A Karine já tá acessando aqui. Acho que é muita gente tendo aula online, né? Olha, que linda! Karine, com 17 minutos de atraso, será lindo. Será sim. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com você.
Obrigada, obrigada. Eu até estava comentando um pouquinho, né, Karine? A Eliane completa 6 anos esse ano, né? E a gente conseguiu, né, construir juntas aí uma possibilidade de uma parceria que reflete hoje no nosso trabalho de consultoria de carreira, né? Então, eu quero te agradecer, eu acho que você já faz parte da nossa história e esse ano, especialmente no nosso produto de consultoria de carreira, dedicado a profissionais que querem fazer uma transição e querem se apresentar bem no processo de seleção nesse momento onde as entrevistas em inglês são uma realidade, né? Então, eu quero te agradecer. Gente, a Karine, há 3 anos atrás, né, Karine, a gente começou a conversar. Karine que me preparou para o seminário de carreira em Boston, né? O grande desafio aí das aulas. E a gente não se largou desde então, né? Então, quero te agradecer. Esse é o 29º Meeting, tá, gente? Então, a gente já fez um presencial, né, Karine? Já fizemos um É presencial, um verdade. meeting só em inglês. Foi muito legal, foi bem bacana. Mas hoje a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho, né? Eu acho que uma coisa bem bacana que a gente vem percebendo na influência do nosso dia a dia é o uso do inglês, né? É o uso do idioma, enfim, tanto nas relações quanto nos processos, né? Mas antes de iniciar o tema, Karine, eu quero assim, agradecer primeiro a presença de todos, né? Aproveitem, gente, assim, quem que vocês entendem, né? Que faz muito sentido estar aqui com a gente, faz um convite, convida pelo menos mais 2 ou 3 pessoas para estar com a gente, né? Será apenas aí nossos 50 e poucos minutinhos, né? Mas será bastante proveitoso, inclusive respondendo perguntas que o próprio pessoal encaminhou para a gente, né? Isso aí. E eu quero te agradecer, Karine, te agradecer e eu quero deixar você se apresentar, né? O que a Nautica faz, o que a Karine, enquanto empreendedora, né, nesse mercado tão competitivo, tem feito. Que legal. Primeiramente, quero aproveitar para agradecer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A nossa história realmente começou há 3 anos atrás, juntas com o teu desafio, né? O teu desafio muito pessoal, né? De te preparar para a tua viagem para Boston, para que tu pudesse estar o mais preparado possível para trazer também para o teu mercado o que tu podia, né? De assuntos frescos, tendências, que eu tenho certeza que até hoje estão super atualizados, né? Sim. Inclusive, o nosso Então, trabalho de consultoria de carreira foi totalmente revisto depois que eu voltei, né? Obrigada. imagina. E eu que agradeço. Então, falar da gente sempre é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Na verdade, sou especialista em psicopedagogia, tenho formação na área de negócios, na época que eu morei fora, e também sou formada em pedagogia. Então, eu trabalho com educação há mais de 18 anos. Trabalho com a área de idiomas especificamente, fazendo o que a gente faz com a Nautica desde 2016. Então, a Nautica, na verdade, nasceu de um projeto, de uma dor que eu senti quando eu voltei para o Brasil, no sentido dessa necessidade do mercado de muitas vezes ter uma educação mais horizontal, mais voltada para o cliente, para a necessidade dele. E então a Nautica surgiu como um desejo bem meu mesmo, né? A gente começou a Nautica de uma forma pequena, onde eu comecei mesmo atendendo as empresas, atendendo os gestores, e hoje a Nautica é um projeto que me dá muito orgulho, porque nós temos hoje professores, inclusive de outros estados, já trabalhando conosco, né? Que acreditam numa educação muito mais personalizada, individualizada, né? Quando a gente fala também de um mercado que está mudando muito rápido a todo momento, a gente sabe que também a educação precisa dessa movimentação, né? Olhar um Sim, pouquinho sim. para esse mercado que está buscando um profissional do futuro, mas o quanto esse profissional do futuro também está preparado para esse mercado, né? Então a Exatamente. Nautica vem mesmo do desejo de olhar para cada um como um ser único que tem muitas vezes necessidades muito peculiares ou projetos muito específicos, né? De que forma a gente pode contribuir trazendo um pouco do conhecimento também. Que legal. E eu acho que é muito disso, né, Karine? Assim, ó, a presença da necessidade do idioma, né? Eu vejo assim, nós, na nossa realidade, né, nos nossos processos,
Eu não queria focar só em processos de seleção, né? Mas obviamente que a necessidade de ter o inglês. Eu lembro quando eu comecei a atuar na área de recursos humanos, o inglês, né? Eu quero um profissional com inglês, né? Era bonitinho. Não necessariamente era uma necessidade real do negócio ou da empresa, né? Hoje é uma necessidade na veia, né? E eu brinco muito, até para a gente ter acesso a literaturas mais recentes, mais inovadoras, a questão da importância da fluência, né? Mas eu acho que é importante aqui a gente comentar um pouquinho sobre a diferença do anglicismo e do aportuguesado, né? E é legal porque algumas palavras elas já foram internalizadas no nosso português, né? Outras a gente usa às vezes de forma excessiva e incorreta, né? A gente percebe assim que no intuito de parecer a gente acaba se resbalando aí com uma mistura que não soa natural, né? Obviamente que a gente percebe assim, eu posso usar pontualmente num avanço, numa conversa, numa reunião, ou eu posso usar às vezes de uma forma exagerada no nosso dia a dia, né? O que você percebe, Karine, assim, como é que as pessoas estão se posicionando, né? E que imagem que elas passam, assim, na tua opinião? Legal. Então, eu acho que é importante aqui, primeiro, a gente colocar essa ideia, né, de anglicismo. Então, anglicismo é a introdução de qualquer palavra da língua inglesa, né, qualquer palavra ou expressão da origem inglesa em outra língua. Então, o anglicismo ele acontece em qualquer outra língua, não só na língua portuguesa. Diferente até do que a gente chama de estrangeirismo, porque estrangeirismo é tudo que, na verdade, a gente pega de outros idiomas para o nosso idioma, a gente acaba acomodando. Então, tem essa diferença do anglicismo e do estrangeirismo. Mas vamos falar um pouco de anglicismo, né? A gente fala muito, principalmente, né, com todo esse meio tecnológico, startup, enfim, o vocabulário em inglês é imenso, é o tempo todo, né? A gente está falando de performance, de outsourcing, coworking, crowdfunding, e assim, delivery, enfim, o tempo todo. E a gente já não se dá mais conta disso. Né? A partir da hora que isso se torna natural, a gente já nem percebe o quanto isso, na verdade, já está enraizado no nosso vocabulário e a gente acaba mesmo tomando para a gente e acaba expandindo o vocabulário. O que é interessante pensar sobre isso, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de troca, a gente fala de, muitas vezes, sensação de pertencimento, vou colocar assim. Legal. Então parece que muitas vezes, né, quando se tem uma linguagem que ela muda rapidamente, muda o tempo todo, e é isso que tem acontecido, a gente percebe às vezes que se a gente não acompanha essas mudanças, a gente também meio que não pertence àquilo, né? Então, eu falo isso porque nós trabalhamos muito com empresas de tecnologia, com empresas também, né, startup, enfim, que tem toda essa pegada de inovação. Então, são profissionais que muitas vezes eles nos procuram e eles falam assim, olha, a gente tem muito do inglês, porque o tempo todo a gente tem expressões em inglês, né? Por outro lado, a gente sente necessidade, por exemplo, do inglês no sentido de, não daquilo que eu uso no meu dia a dia, né? Mas do inglês no sentido para comunicação, para leitura, para escrita. Ou seja, o inglês está incorporado o tempo todo, né? No dia a dia desses profissionais, dessas pessoas, e no nosso também. Então, às vezes a gente tem que entender que não tem como escapar desse impacto, né? O que me preocupa, Karine, eu acho bem legal isso que você comentou, né? Na área de informática, eu vejo na área financeira muito forte isso, né? Nós, na área de gestão de pessoas, ficamos assim nos anos para cá, né? Área de marketing também, né? Mas eu queria que, de repente, a gente comentasse um pouquinho o quanto isso pode pegar mal, né? Eu gostei disso que você falou, né? Na medida que eu uso, que eu me aproprio de alguns termos, eu pertenço mais à área, né? Mas quando eu uso de uma forma exagerada, no sentido de perder sentido, ou de, às vezes, não me adequar ao público, né? Eu vejo assim, a nossa situação aqui, né? Nós fazemos executive search,
assessment, outplacement e counseling, né? E o Agora, que a gente está fazendo hoje? É um meeting. é o meeting, exatamente. É verdade, não tinha pensado nisso. Agora, o quanto eu posso também ser um pouquinho mais generosa de, assim, dependendo do meu público e com quem eu me relaciono, porque no meio organizacional, claro, isso gera uma relação de pertencimento. Agora, a tua percepção, assim, ó, quando que isso pode se tornar inadequado? Ótima, ótima pergunta. Então, assim, quando a gente fala de comunicação empresarial, a gente tem que lembrar que a gente está falando aí de comunicação interna, comunicação administrativa, comunicação institucional, comunicação mercadológica. E dentro disso tem algo que a gente chama, é um conceito de comunicação que a gente chama de capilaridade, ou seja, é importante lembrar que aquela mensagem precisa ser entregue para todos da mesma forma. Ou seja, de que forma a gente comunica de maneira clara e efetiva para que todos recebam a mesma mensagem. Então, se a gente, às vezes, pensa nesse tema que a gente está falando da incorporação do inglês o tempo todo, a gente tem que cuidar para quem que a gente está comunicando dentro da empresa, para que áreas, né? Qual é a atmosfera também da minha empresa? Qual é a área da minha empresa, né? Eu acho muito pertinente, posso citar nomes aqui de empresas parceiras nossas, como por exemplo a Mercos, né? Neogrid, Conta Azul, são empresas com todo o espírito startup. Então, com certeza, essa linguagem está o tempo todo, né? E não há problema nenhum, porque tem um conceito, tem uma atmosfera, né? Então, a comunicação acontece de forma clara e efetiva dessa forma. Agora, vamos pensar no conceito, por exemplo, de uma indústria, né, de uma multinacional, vamos colocar uma multinacional, né, como exemplo. A gente tem dentro de uma multinacional comunicações que precisam ser levadas de maneiras muito distintas. Exatamente. E aí, eu tenho que aplicar adequadamente. Exatamente. Agora, Karine, eu achei bem legal esse termo de capilaridade, viu? E eu não sei se faz sentido isso para ti. Obviamente, quando eu estou inserido no contexto, faz sentido para o meu contexto. Agora, que imagem que esse profissional passa no uso excessivo? Na tua opinião? Legal. Então, Lenir, a gente tem que entender que o mundo está cada vez mais globalizado, tá? Então, quando eu falo isso, é importante pensar, quando fala de profissional, que profissional é esse, para que vaga ele está se candidatando e que comunicação ele está transmitindo, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa de repente de um profissional, vou colocar aqui, né, de repente da área de educação, enfim, o que ele está buscando? Tem sentido isso? Agora, o que se espera de repente de um profissional da área de tecnologia? Né, que vai se candidatar para uma vaga, de repente, dentro de uma empresa de tecnologia para trabalhar com Customer Success, por exemplo. Não tem como ele não vir com uma linguagem que justamente é uma linguagem que traz esse anglicismo dentro daquela área, entende? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que não pode virar uma coisa banal no sentido de que, eu uso porque é trend, porque é da moda, né? Mas sim, eu uso porque essas palavras fazem sentido dentro da minha área. Essas expressões fazem sentido dentro da minha área. Então, eu estou me candidatando para isso. Então, a minha postura, a minha comunicação é dessa forma. Adorei a palavra estou me candidatando. E aí eu vou amarrar com uma pergunta, né? Provavelmente muita gente te procura para preparar-se para um processo, né? Tem uma entrevista agendada, né? Eu acho que cabe aqui, né, já uma atenção, porque se alguém coloca inglês avançado, né, no currículo, qual é a tua opinião, né? Para eu poder ser chamado para uma entrevista em inglês ou para uma avaliação, né, oral em inglês, a partir de que nível que a empresa pode fazer isso, pode almejar essa avaliação, e os profissionais que te procuram, qual é a mágica que eles pedem de ajuda para ti?
Ótimas perguntas. Tem várias perguntas dentro desse teu questionamento. Então vamos lá. O que é importante lembrar, né? O que eu comunico no meu currículo? Então, se o meu currículo está colocando ali o inglês intermediário ou avançado, eu tenho que estar preparado para que nessa minha entrevista, de um momento para outro, o entrevistador mude do português para o inglês sem aviso prévio. E isso, a pessoa tem que estar preparada. Por que, Lenir? Porque você comunicou para aquele entrevistador que você tem habilidade de comunicação na língua inglesa. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu sei que aquela vaga eles pedem inglês, então eu vou colocar lá o inglês intermediário, pelo menos intermediário ou upper intermediate, por exemplo, e daí chega na hora, quando ela mudou para o inglês, ou sem me avisar, ou ela de repente falou assim, eu posso fazer uma pergunta em inglês? Eu me senti não pronto para aquela situação, né? E, na verdade, como é que eu posso dizer? Quem tem habilidade, tanto de intermediário quanto de avançado, não tem problema nenhum dessa troca, né? Porque a mesma pergunta que tu vais me fazer, de repente, com relação à minha trajetória profissional, com relação, de repente, às minhas habilidades pessoais, né? Enfim, eu tenho que estar preparada para ter essa comunicação, tanto em inglês quanto em português, porque o meu currículo deixou muito claro isso. E assim, Karine, veja até para trazer, de repente, na tua segunda resposta dos profissionais que te procuram, né? Nós, enquanto selecionadores, não temos condições de fazer uma entrevista técnica. Mas quando a gente pergunta assim, me fale 5 minutos, né? Resumidamente, quem é você? O tal do intermediário para o avançado, naturalmente vai ter condições de responder. Concorda? Com certeza, com certeza. E esses profissionais que te procuram, né, para se preparar para uma entrevista, quais são as grandes dores de barriga deles, Karine? É uma pergunta muito interessante. Então, vou usar até um exemplo que a gente teve essa semana, tá? Então, o que acontece? É um profissional que tem uma grande experiência dentro da área e a única coisa que estava faltando era realmente uma experiência internacional e o inglês. Então, nessa transição de carreira, ele está justamente em busca disso. E ele me colocou assim, Karine, no meu currículo eu coloquei como fluente, porque eu consigo me comunicar. E durante a entrevista eu coloquei, olha, o que é importante a gente entender? Para a gente ter essa avaliação de intermediário, fluente, é legal que alguém da área te avalie. Porque quando a gente na verdade, tem a nomenclatura de proficiente, de fluente, significa que você tem condições de participar de qualquer tipo de conversa, né? Não só o que a gente chama de comunicação básica, mas sim comunicação e textos, leitura, escrita. Ou seja, de forma como se fosse, como a gente chama, como se fosse um nativo, por exemplo. Então, você esse caminhar entre diversas falas, diversos assuntos, ele tem que estar muito fluente, muito tranquilo. Então, se a gente consegue se comunicar, mas ainda sentir barreira, no sentido de eu me comunico muito bem quando eu estou falando de algo da minha área, né? Isso aqui são de repente palavras, vocabulário que eu uso no meu dia a dia, mas eu não me sinto confortável de repente para falar sobre outras coisas, eu ainda sinto barreiras, eu não tenho como me denominar então um fluente, um proficiente, né, na língua. Mas então, se eu tenho essas limitações técnicas, eu posso, numa entrevista, na tua opinião, mencionar assim, veja, o meu inglês é intermediário para avançado. Perfeito. E comunicar antecipadamente, na tua opinião, isso se aplica? Se aplica sem problemas nenhum. Então tem que lembrar assim, né? O que o meu currículo diz, e daquilo que o meu currículo diz, o que eu consigo entregar, né? Porque o que acontece qual que é a visão do entrevistador quando eu coloco alguma habilidade que, na verdade, eu prefiro colocar para não perder a vaga, mas chego na hora e não estou pronto para aquilo, né? Então, isso que, infelizmente, Lenira, não sei se a realidade também chega a você dessa forma, mas tem chego bastante a nós, né? Desde 2016, desde esse tempo que a gente vem trabalhando, principalmente com gestores e líderes. Esse é o cenário que a gente tem. Então, a gente precisa parar um pouquinho e, de repente, pensar, poxa, o que eu consigo fazer nessa trajetória de preparação profissional? E sabe, Karine, eu acho que o mais complicado é o profissional não ter esse conhecimento, porque não buscou um profissional para avaliar o nível de fato, né?
E aí ele, nessa ânsia, ele se denomina e na hora da entrevista ele se põe assim, ai, que eu tô um pouco enferrujado, né? Exato. Aí eu queria te perguntar assim, ó, hoje, se você vai orientar um profissional no nível intermediário avançado, que eu acho que representa aí uma grande parcela, né, da população, como se preparar, na tua opinião? Como me assegurar de pelo menos o básico, né, dentro de um contexto de conversação para ter condições? O que tu sugere? Então, legal. Então, vamos fazer uma coisa. Quando o Lenito coloca assim, ó, que a grande maioria, né, a grande porcentagem, a gente já coloca assim, que é a grande porcentagem dentro dos 3 a 5% da população Ainda esse no número. Brasil, né? Então vamos lá. O que a gente sempre coloca, né, Lenir? A gente sempre precisa se preparar no sentido de pesquisar sobre a empresa, Ótimo. né? Entender da cultura da empresa, de que forma eu consigo, na verdade, contribuir, né, para aquele ecossistema, para aquela corporação. Então, toda aquela minha preparação que, na verdade, precisa existir em português, dentro do cenário, né, de uma pessoa que consegue se comunicar em inglês, ela precisa se preparar também para o inglês. Então, de repente, me preparei para a entrevista. Poxa, isso aqui é uma expressão de business. Como é que eu posso falar isso aqui em inglês? Precisa ver isso, né? Para que na hora eu consiga ter uma comunicação, porque dos pontos que a gente sempre coloca, o que acontece? Quando me falta a comunicação clara e efetiva, eu me sinto, deixa eu ver se a palavra me vem à cabeça, eu me sinto incapaz. Então, muitas vezes são pessoas super talentosas, com todos os skills necessários para aquela vaga, mas a comunicação dela não consegue transparecer aquilo. Então, eu me sinto insegura, não consigo na verdade, expressar, né, toda a minha capacidade, né, e aquilo parece, eu brinco assim, quando a gente é criança, a gente quer conversar um monte, mas a gente não consegue expressar tudo, né, então na língua, no idioma, se a gente não está preparado, é da mesma forma. Então, às vezes, profissionais super capazes acabam perdendo oportunidades no mercado por essa deficiência. Essa incapacidade, né? E aí Isso. eu fiquei frustrada com esses 3 a 5%, mas eu queria focar neles um pouquinho, né? Vamos lá. Que orientação, Karine, que tu dá hoje? Porque eu sempre pego no pé nessa questão assim, né? O que é ser fluente, né? E o fluente... Me fala um pouco da tua definição. Não vou falar a tua definição. O que é a tua definição de fluência? Então, vamos lá. Lenir, fluência, na verdade, é a capacidade de a gente conseguir se comunicar como se fosse a nossa língua nativa sobre assuntos diversos com pessoas diversas, tá? Então, por exemplo, se a gente for conversar sobre política, a gente consegue usar palavras, construir frases em português. Se a gente falar sobre negócios, se a gente falar sobre maternidade, se a gente falar sobre vida, se a gente falar sobre religião, crenças, enfim. Tem, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, ó, nós temos total capacidade de nos comunicarmos na língua portuguesa, né? Vamos parar no restaurante, vamos viajar, vamos conversar sobre expansão de negócio, enfim, eu estou dando só cenários diferentes. Isso se encaixa na tua realidade, no idioma hoje? Não só na língua inglesa, de qualquer idioma que tu está estudando? Certo. Isso se encaixa? Agora, como que eu me preparo para destravar muitas vezes quando eu já tô uma soma? Vamos pegar processo de seleção, né, Karine? O profissional já tá nervoso pelo processo, seja em português ou seja em outro idioma, né? Português, ele sai com aquela sensação de que ele, na primeira entrevista, muitas vezes, né? De que, puxa, podia ter falado isso, podia ter respondido aquilo, né? Mas como é que tu poderia hoje deixar, talvez, a gente nem está caminhando para o final, mas eu acho que é bem importante isso, né? Para a pessoa se sentir um pouquinho mais encorajada hoje para fazer uma conversa, né? De novo, né? Às vezes eu não vou ter propriedade de todas as palavras, eu não vou ter propriedade, mas eu tenho uma pálida ideia do idioma e tenho condições de ter uma conversa aí de 40, 50 minutos.
Mas é como diminuir essa incapacidade? Ai, meu Deus. Ótimo. Olha ali. Uhum, ótima pergunta. E não vamos esquecer de separar um tempinho para responder as perguntas também que a gente recebeu, tá? Isso. Então a gente fica aqui papiando. Então vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, que o entrevistador já sabe que normalmente o entrevistado ele está numa situação de se sentir vulnerável naquele momento. A gente sabe disso. Todo mundo já passou por processo seletivo de alguma forma e a gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Então, o nervosismo ele aparece em todos os momentos nesse cenário, seja na hora que eu estou falando em português ou na hora que eu estou me comunicando em outro idioma. Mas o que é importante colocar, né, Lenir? Quanto mais preparados estamos, mais confiantes estamos, e isso tem a ver também com a nossa postura, porque a gente sabe o quanto a nossa linguagem corporal fala nesse momento de entrevista, né? Não são só as palavras que saem da minha boca, então como eu estou. Sim. Né? Então vamos até contextualizar um pouquinho, pensar nesse cenário de pandemia, né? Onde de um lado a gente tem um cenário de vagas de empregos que não estão conseguindo ser preenchidas porque faltam talentos no mercado e pessoas preparadas. E de outro lado, onde tem muitas pessoas, né, que estão no cenário de desemprego, né? Pessoas que quebraram os negócios por causa de pandemia. Então a gente está falando de pessoas que muitas vezes quando estão indo para a entrevista já estão numa posição de vulnerabilidade de alguma forma, né? É verdade. Então assim, ó, o que é importante a gente lembrar? Que num processo de entrevista a gente precisa estar muito bem. Então como é que a gente pode preparar esse dia todo, né? Como a gente está se sentindo, e aí vem de uma preparação também emocional, né? Como eu consigo me preparar com relação a que tipo de entrevista eu estou indo, qual é a posição que eu estou me candidatando, qual é a cultura daquela empresa, né? Eu vou preparar algumas respostas, de repente, gravar, me assistir, ver como é que essa minha linguagem corporal tá se comportando. Então, são algumas dicas que eu acho super válidas e eu apliquei também algumas vezes nas minhas passagens aí de trajetória de carreira. Que não se aplica nem só para o inglês, né? Mas para o português também, né, Karine? Exato. E aí, assim, ó, eu vou te perguntar, e eu acho que eu já queria ir para as perguntas que o pessoal encaminhou, né? E quando o entrevistador não avisa que a conversa pode ser em inglês, né? Como eu posso, ali naquele momento, não esmorecer, ou como é que eu posso me posicionar, né? E aí não vale linguagem corporal. Então, Lenir, talvez tu tenha mais experiência do que eu nesse sentido, tá? Eu acho que normalmente o cenário deve ser o seguinte: dependendo da vaga que eu estou me candidatando e da mensagem que eu coloquei no meu currículo, que está disponível para aquele entrevistador, ele tem o direito de entrar Isso mesmo. na pergunta em inglês. Tô certa? É verdade, é verdade. Agora, o que me parece, Karine, é que as pessoas, como elas não têm clareza da questão do nível de idioma, elas se arriscam, né? Recentemente, até eu estava dando aula na pós e a gente falando um pouquinho sobre essa questão da importância, e eu falo, gente, tem alguma impressora por aqui que imprime já inglês intermediário? Porque todo mundo tem inglês intermediário. Só que num termo de inglês ele já pronuncia incorretamente, né? Já tem uma pergunta bem bacana aqui. E principalmente, né? Eu acho que você falou assim, de me preparar para a conversa naquela empresa, para os termos daquela empresa, né? Não precisa impressionar naquilo que talvez a gente tenha dúvida na aplicação, mas se preparar para aquele contexto ali, né? Eu acho que pesquisar, né? Se aplica para o português, se aplica para o inglês, mas eu acho que pesquisar para se apropriar talvez de algumas palavras que não são do cotidiano, mas que podem trazer assim, puxa, fez a lição de casa. É isso mesmo? Exatamente. Super concordo, super concordo. E Lenir, você comentou da questão ali de estar preparado, e isso acho que vale para tudo na vida, né? A gente está falando aqui de oportunidade no mercado de trabalho, mas isso vale para tudo, né? Hoje o que a gente está fazendo, né? Teve uma pré-conversa,
né? Que temas que nós vamos abordar, né? A gente sabe que são temas que às vezes podem ter opiniões diversas, né? Enfim, sempre existe uma preparação e a gente precisa entender o quão também é da minha parte, né? O quão também eu sou responsável dentro daquele processo seletivo. E eu acho que a gente pode caminhar para as perguntas, né, Karine? Vamos lá. Mas antes eu queria te perguntar aqui uma coisa que já aconteceu muitas vezes. Não sei se algum aluno já te trouxe isso, mas eu quero saber a tua opinião. Se na entrevista o entrevistador pronuncia algo incorretamente. Ótima pergunta. Então, assim... Eu corrijo, como é que eu faço, né, para mostrar que eu domino o idioma sem parecer desagradável, talvez a palavra certa? Ótimo, ótima pergunta. Então, a gente tem que lembrar que nós sempre teremos pronúncias e acentos diferentes. O que eu quero dizer? Um indiano falando inglês, um brasileiro falando inglês, um alemão falando inglês, um polonês falando inglês, sempre terão suas diferenças. Eu trabalhava com um time lá na Europa que tinha 5 nacionalidades diferentes. Então, tu imagina a diversidade dentro, né, quando a gente está falando de comunicação, né? De pronúncias, de acentos. Então, assim, ó, se eu tenho esse cenário, eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, com essa pronúncia errada, eu entendi a pergunta, eu entendi a palavra, então eu não falaria nada, não comentaria, eu responderia a pergunta que foi feita. Se eu fiquei com dúvida com relação, meu Deus, será que foi essa palavra que ele quis dizer? Eu perguntaria, né? A palavra ou a pergunta que você quis dizer foi com relação a essa palavra e daí pronunciaria corretamente, tá? Mas eu não vejo a aplicação da palavra. Mas eu não vejo aqui o momento de correção, né? Eu vejo aqui o momento de troca, de eu ter a oportunidade de me mostrar flexível também, que eu entendi a pergunta, que tá tudo bem, porque com certeza também um pouco daquilo que eu falei também pode vir com de repente, sotaque um pouco diferente, tá tudo bem. Faz parte da comunicação, dos desafios da comunicação. Agora, com esse mundo online aí, nós estamos atendendo, por exemplo, alunos de Fortaleza, São Paulo, Manaus. Então, a gente percebe que até no português tem palavras super engraçadas que eu digo para nós, né? Mas super diferentes, vamos assim dizer. Então, às vezes eu até brinco com eles, me ensina uma palavra diferente, né? Porque são expressões diferentes e a gente também tem que conviver com isso. Né? E o acento também é diferente dentro da língua inglesa, dentro da língua portuguesa, desculpa, além do dialeto diferente. É muito desafiador, né? É muito desafiador. Eu acho que a gente tem que usar desses soft skills, né? Esses soft skills. Olha só, até aqui, né? A gente fala de hard skills and soft skills. Soft skills. E eu achei muito legal, Karine. Não sei se você quer falar daí ou daqui, mas eu fiquei muito feliz com as perguntas da galera, porque veio muito de encontro que a gente preparou para essa live, né? Que bom que a gente conseguiu comunicar um pouquinho, né, com o título que a gente queria trocar aqui na live, né? Então, e eu achei bacana isso aqui, né? Uma empresa topa investir em curso de idioma para um profissional se ele tem outras habilidades? Né? O que você tem visto? Eu tenho um bom profissional, ele tem outras competências que interessam para o meu negócio, mas o inglês ainda não é no nível que eu preciso, né? O que tu tens percebido no mercado, Karine? Legal, então vamos lá. Como nós temos parcerias educacionais com várias empresas, né, de ramo de atividades bem diferentes, a gente tem percebido realmente um investimento muito grande por parte das empresas, seja com bolsa de estudos, né, com porcentagem, seja mesmo com investimento na questão de tempo, de disponibilidade no horário de trabalho, enfim, são investimentos diversos, né? Então, o que a gente tem percebido? Que as empresas realmente estão abertas e percebem a necessidade do mercado. Tá? Então, as empresas, principalmente empresas que conseguem ver a longo prazo, né, tem aquele planejamento de, talvez empresas que hoje não são multinacionais, mas tem lá na frente uma visão de abertura de mercado, tem havido esse investimento e eu acho isso um cenário fantástico. E eu aproveito a tua pergunta para emendar uma outra que diz assim, ó,
Porque muitas empresas pedem o inglês no currículo, mas no dia a dia algumas vezes não é utilizado. Tu quer responder essa? Ah, eu quero. Vem muito Então de vamos lá. encontro. Vem muito de encontro, assim. Lá no início, eu creio que, assim, quando eu iniciei em recursos humanos, há 21 anos atrás, eu já estava em processo de seleção e eu percebi, assim, que quando... o profissional precisa do inglês. Para quê? Ah, porque ele vai fazer viagens. Ah, qual a frequência de viagem? Qual é o histórico de... Não, nunca fez. Então, eu te diria assim que há mais tempo atrás, sim, era para inglês ver, serve essa aplicação. No entanto, eu diria assim, ó, que a grande maioria de 10, 12 anos para cá realmente tem necessidade. Para dois motivos. Ou para comunicação com unidades fora, que também já é uma realidade de empresas de 400 colaboradores, nem lá, uau, grandes empresas. Mas como também para busca de conhecimento. Eu lembro até, quando eu li essa pergunta, eu lembrei de uma posição que a gente fez de um profissional na área de investimentos, mas em nível de especialista. Por que era importante o inglês? Porque a página, acho que é o Bloomberg, se não me engano, era toda em inglês e é ali que ele tinha que se atualizar para fazer as aplicações dos clientes, né? Então ele talvez não fosse se comunicar, não. No máximo nas férias dele indo para Disney, né? Mas ele precisaria ali no processo de leitura para fazer melhores para se atualizar. Então eu diria assim, grande parte sim. Eu não percebo mais, Karine. Eu acho que o inglês está muito presente, né? E eu fico imaginando no nível de gestão, um profissional ir para uma reunião, mesmo com brasileiros, com pessoas do mesmo idioma, aplicando incorretamente uma palavra, né? Acho que voltando um pouquinho no anglicismo, ou pronunciando incorretamente, né? Falando além de business, né? Falar uma aplicação da palavra incorreta, eu acho que me passa até uma impressão um pouco de descuido do processo de aprendizagem, né? Então, eu responderia dessa forma a pergunta que veio para gente, e eu não sei se você quer completar com alguma observação. Não, concordo extremamente contigo e até, por exemplo, posso citar um caso de uma empresa que a gente atende aqui em Joinville, que é uma empresa também startup na área financeira e é uma empresa que ainda ela é nacional e um dos nossos alunos que é head de vendas, ele me falou assim, Karine, eu preciso do inglês hoje não para comunicação na empresa, porque a empresa ainda não tem comunicação, Não existe. isso, porque é uma empresa nacional, porém todos os materiais, se eu quero ter acesso à informação atualizada, eu preciso ter o inglês. Então aí vem outra ponta desse iceberg que a gente está falando, né? E também, né, Karine, às vezes as pessoas falam assim pra gente, né? Ah, mas hoje eu não. Principalmente porque a gente pergunta, né? E teu inglês, como é que tá? Enfim, quando não tem essa informação no currículo, né? E às vezes as pessoas falam assim, é que eu não tenho necessidade hoje, né? Mas tá bom, eu não quero mudar de emprego, não planejo isso. Mas eu planejo talvez férias fora. Será que o inglês ele não vai me proporcionar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um pouquinho mais de pertencimento à cultura, E né? liberdade de comunicação. E liberdade. Lembra quando a gente fez aquele meeting, né? Eu lembro que tinha um colega nosso, Célio Valcanaia, que estava no evento, e que a gente falou ainda uma coisa assim: o que significa falar inglês para você? E ele usou exatamente essa palavra, liberdade. Né? Tu acabou de falar da profissão do cargo do profissional do teu cliente, head de vendas. A gente nem percebe. Né? Então, assim, até mesmo para eu entender dentro do meu contexto, né? Eu tenho dificuldade, eu não preciso me apropriar de todos os termos, mas na minha área, eu preciso entender para poder participar de uma reunião, né? Entender Exato. termos, enfim. Né? Eu acho que as pessoas ainda não se atentaram para isso, né, Karine? Eu lembro, assim, há uns 18 anos atrás, fui dar uma palestra na UDESC, na Semana Acadêmica.
E foram assim, eu nunca me esqueço que foi assim, 30 minutos de apresentação e praticamente 1 hora respondendo perguntas. E de verdade, eu me senti sócia de uma escola de idiomas na época, parecendo que eu estava. Porque todas as perguntas naquela época já remetiam à necessidade do idioma, né? Do segundo idioma. E a gente ainda sofre um pouquinho com isso, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui para ti, Karine. Tá. É possível iniciar em uma empresa em outro país com nível básico da língua? Para ti que morou tanto tempo na Irlanda, né? Como é que eu posso me aventurar num processo como esse? E se hoje, né? Talvez a pergunta dessa pessoa, né? Eu for para lá com nível básico, o que eu perco, talvez no curto prazo? Ótima pergunta. Então vamos lá. A gente tem que pensar que esse meu ingressar no profissional está totalmente ligado com que área que eu estou ingressando, né? Então, quando a gente fala de nível básico no idioma, a gente tem que estar muito preparado para que tipos de vagas que abrirão para mim nesse sentido. Então, com o idioma básico, provavelmente tu também terá atividades muito básicas, né, que exigirão muito pouco da tua comunicação, tá? Então aí entra o quê? Muitas vezes trabalhar na questão do turismo, por exemplo, atendimento em bares, cafeterias. Se você pensa em ir para lá justamente para a questão de crescimento profissional, trabalhar na tua área, que área que é essa? Né? Eu trabalho de repente com tecnologia, eu trabalho com educação, eu trabalho, enfim, são áreas que eu preciso me comunicar, eu preciso estar preparado. O nível básico não vai me abrir portas, tá? Vamos pensar numa situação muito extrema, que lá naquele lugar não exista aquele profissional que só você tenha realmente aquelas competências e a empresa te contrataria por você realmente ser excepcional naquilo e estaria disposta a ter essa barreira de comunicação. Mas isso é dificílimo de acontecer. É o quê? O professor tá? de lambada na Finlândia, né? Não consigo pensar hoje num cenário. Então, o cenário que eu consigo pensar e que foi o que aconteceu comigo também, tá? Esteja sempre preparado. E se você gostaria de trabalhar na tua área, de crescer profissionalmente para voltar para o Brasil, trazendo bagagem, trazendo conhecimento, voltando com uma outra visão para a tua área, não vá com o idioma básico. Vá preparado. Vá a comunicação estudar na Nautica. Não é questão aqui até da Nautica, é questão de preparar-se mesmo, né? Sim. É aquele, eu vou brincar agora, é assim, a gente fala assim, ó, ai, meu sonho é ser pianista, mas eu nunca começo aula de piano. Meu sonho é ser magérrima, mas não gosto de ir pra academia, eu já me incluo nessa, tá? Então, assim, a gente sabe que se a gente quer chegar em algum lugar, existem esforços, e esses esforços demandam da gente, às vezes, sofrimento mesmo, faz parte da jornada. Disciplina, constância e esforço, né, Karine? Exato. Tô muito feliz, Karine. Eu acho que mais do que a gente fazer uma live, eu acho que é compartilhar a história, né? E eu fico muito feliz hoje de poder dividir contigo os nossos assessorados, né? De colocar na mão da Karine para poder prepará-los melhor ainda, né, para um processo de seleção. Eu fico muito feliz de já estar inserida nesse contexto, fazendo aulas até hoje, né? Porque até uma coisa muito, muito bacana, né? A nossa metodologia hoje, que a gente utiliza no processo de counseling, nem traduzida está no livro, né? O livro não foi traduzido ainda. Então, graças aí a uma imersão bem gigante aí de aulas, para a gente poder trazer esse contexto também para nós enquanto consultoria. Né? Então, eu queria que tu finalizasse comentando como é que foi, né, os teus anos de Irlanda, né? Eu acho muito incrível a tua história no sentido de ter procurado carreira, né, e não só uma viagem, né? Mas a gente não combinou essa pergunta, né? Mas eu acho muito incrível, Karine,
tenho um carinho muito grande por ti e pelo Hudson, né? Que foram atrás realmente de ampliar efetivamente experiências, né? Não só essa questão de aventura, né? De novo país, mas assim, ir com um propósito muito claro, né? Não sei se o tempo que tu ficou lá era planejado também, né? Ou se era menos e ficou mais, mas é muito bacana o quanto que você se esforçou para ter aí uma experiência além de só vivenciar o idioma, né? Mas também uma carreira fora do país, né? Quer compartilhar? Quero e eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque na verdade eu venho de uma família que eu precisei investir financeiramente nos meus estudos para ter minha primeira formação em pedagogia. E quando eu terminei a minha pós-graduação, por estar na área de educação, eu sempre sentia que faltava um pouco mais. E essa vontade de ir para fora envolveu grandes investimentos, no sentido de que não foi fácil, além de abrir mão também de empregos estáveis que a gente tinha aqui. Eu, na época, era concursada também como educadora, então, né, a gente tinha estabilidade, a gente foi para lá fomos para lá com 3 malas na mão e com a vontade de aprender mais. Então, foram momentos muito difíceis, de muitas vezes economicamente desafiadores, e que eu faria tudo novamente. Então, quem tem vontade de ir para fora, eu sempre falo assim, às vezes não vai ter um momento 100% certo para tudo na vida, né? Mas que a gente também tem que estar preparado para os desafios quando eles aparecem. E a jornada na Irlanda, que era para ser uma jornada de estudos de 1 ano, acabou se tornando quase 6 anos. E foi uma jornada muito bacana dentro da área de educação a princípio, e depois na área de negócios. E para mim foi uma jornada que eu acho que hoje resulta no que eu faço dentro da Nautica. Que legal, Karine. Eu te admiro muito, sabes disso, né? Eu acho que essa energia de empreender, né, te moveu muito antes para muitas coisas, né? E uma delas eu acho que foi para esse desafio fora, né? Longe da família, longe de tudo, né? A gente viaja, às vezes fica 30 dias e já sofre um monte, imagina aí quase 6 anos, né? Eu quero realmente te agradecer muito pelo teu tempo, né? Eu queria compartilhar também que esse vídeo, né, essa live vai ficar salva no meu Instagram e no meu YouTube, né, no YouTube da LN. Então, se você que compartilhou, que participou aqui com a gente, tem uma última pergunta, Karine, não queria deixar de fazer ali. Uma pessoa fez ali, como eu classifico o que você considera nível intermediário no avançado? Vamos responder essa pergunta? Vamos lá. É bacana dar uma olhada no que a gente chama de quadro comum europeu. O quadro comum europeu, ele faz a definição do que a gente chama de A1 e A2, que seria o básico, B1, B2, que seria intermediário, e C1, C2, que seria avançado, tá? Então, se você dá uma olhada nesse quadro comum europeu, que ele, na verdade, faz toda a análise do idioma, ali vão estar especificamente as características, o que você precisa preencher para, então, conseguir se encaixar. Então, o que é bacana? É bacana sempre procurar um profissional, né, alguém que seja habilitado e entenda dessas habilidades para que possa também fazer essa avaliação de alguma forma para ti, porque isso também te dá um respaldo maior para te se sentir confortável para fazer essa construção do teu currículo. Então quer dizer que nem todo mundo tem inglês intermediário? Nem todo mundo. E às vezes quando a gente pensa assim, vou colocar um avançado porque eu me comunico, né, consigo me comunicar, e às vezes a gente vai dar uma olhada, né, realmente nas características, nas especificações, o que te classifica como avançado, às vezes acaba não sendo aquilo. Então quer dizer que quando eu falo good morning para ti, então o inglês não é avançado e nem fluente. Não importa se é bom dia, se é good morning, é sempre bom falar com você, dona moça. Ai, querida. Mas para pegar no teu pé, eu adoro escrever daquele jeito, Karine, adoro. Obrigado, Karine. Obrigada. Obrigada pela tua energia. Obrigada por acreditar também na LN, né?
Parcerias são mini casamentos, né? E eu te agradeço aí por essa parceria, por acreditar. Sem dúvida, os nossos assessorados sairão brilhantemente nos processos, pelo esforço do time, que conduz a parte em português, né? De entrevista simulada, de preparação, mas obviamente também por esse reforço que a Nautica trouxe aí na relação, e no sentido de preparar ainda mais. Obrigada, te agradeço, né? E quem já quiser se programar, dia 24 de junho, a nossa 30ª live, né? E justamente aí no mês que a gente comemora 6 anos de existência, né? Então, deixo aqui um beijão para todo mundo que pôde estar conosco. Karine, pelo teu tempo, e estará salvo lá. Não deixe de compartilhar para conhecer um pouquinho desses desafios aí do inglês aí no dia a dia, no cotidiano. E eu que Obrigada, agradeço, viu? querida. Prazer. Beijo grande. É um prazer estar contigo. Obrigadão. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.